Vamos ver agora. Testando agora uma outra fonte aqui de áudio. Vamos ver como é que está agora para vocês, pessoal. Melhorou? Tá igual? Mesma coisa? Ah, agora melhorou. Maravilha aqui. Ainda bem que a gente tem algumas opções a mais aqui e a gente consegue se virar aqui. E importante aqui, se não tiver o som legal, aí realmente fica bastante comprometida a palestra. Bom, vamos que vamos, pessoal. Essa aqui é uma palestra que a gente faz aí todos os meses, né? É uma palestra mensal e sempre na virada de mês a gente dá um feedback para vocês aí, falando, para quem não conhece, o que é essa carteira direcional, por que ela tem esse nome, e sempre de, na virada de cada mês, né, é bastante comum a gente ter algumas melhorias, né, improvements aí na carteira, que o objetivo dela é o quê? É encher o saco do Papai Noel. Todo ano a gente começa lá do zero, né, e o objetivo é chegar no final do ano, a gente está com esse saco bastante cheio aí, que é fazer dinheiro. E por que o nome direcional, para quem não conhece? Direcional porque a gente trabalha com operações tanto na ponta de compra quanto na venda também. Se o mercado está subindo, a gente vai concentrar nas nossas operações na compra. Quando o mercado está caindo, a gente vira de mão aí e trabalha na ponta de venda. Por isso que ela tem esse nome direcional. Basicamente, a carteira ela concentra operações de swing trade, que são operações que têm duração de mais de um dia, né? Expectativa mais ou menos de encerramento das operações de um mês para menos, e operações de day trade, que esse ano a gente introduziu com o mini índice, para dar uma pequena turbinada na carteira. Só que essa pequena turbinada, né, pessoal, está dando, na realidade, ao longo do ano, uma turbinada gigantesca no desempenho da carteira. A gente está entrando aí com uma parcela muito ínfima do nosso capital total. Essa carteira, ela trabalha com capital teórico de R$ 100.000, nos quais, no início do ano, a gente alocava 1% desse capital, ou seja, R$ 1.000, que era o equivalente a 5 mini contratos aí de índice, né? A gente tinha naquela época, para operar um mini contrato, R$ 250, e hoje aqui esse valor foi reduzido para, se não me engano, acho que R$ 120, e a gente está usando aí 0,6% do capital total da carteira para fazer essas operações com mini índice. R$ 600 eu continuo trabalhando com 5 mini contratos. E apesar de ser um capital ínfimo, e tem até um motivo de ser um capital pequeno, isso já comento com vocês, esse ínfimo aí, com 5 mini contratos, tem dado um resultado assim excepcional ao longo de todo esse ano. Aliás, eu posso até dizer, sem checar operação por operação, que a gente tem o histórico de todas as operações ao longo do ano, né? Com certeza, se não tivesse essas operações de day trade, o resultado final dela aqui estaria muito diferente do que o que a gente tem apresentado hoje. Mas o objetivo da carteira é esse mesmo, né? Não é competir com o IBOV, né? E sim competir com a renda fixa, né? Tentando superá-la, que é ganhar dinheiro. Porque se a gente está entrando aqui no mercado de risco, então vamos arriscar para alguma coisa que a gente possa ter um retorno maior do que o da renda fixa. Principalmente agora com as taxas de juros lá em cima, né? Muita gente fala, para que eu vou me arriscar? Melhor aí deixar num título, numa aplicação do Tesouro, renda fixa, menos poupança, que não rende quase nada, né? Que eu vou ter uma boa rentabilidade. Então a gente tem que procurar aí ter um retorno superior ao da renda fixa. E a gente tem conseguido esse retorno, graças a Deus, aí, com essas operações totais. Vamos lá aqui, para a gente poder começar aqui. Deixa eu pegar aqui o último relatório de hoje e mostrar aqui para vocês. Já vou tirar minha cara daqui da tela de vocês, pessoal. Espera um pouquinho só. Deixa eu abrir primeiro aqui o meu Adobe. Carteira gráfica aqui, hoje é dia 8, né? Então, 8 de outubro, então a gente está com o retorno de hoje. Agora vamos reduzir aqui a minha imagem. Pronto, voltar aqui apenas a imagem de tela. Olhem que belo gráfico aqui, deixa só eu rolar aqui um pouquinho para baixo.
Olhem que belo gráfico aqui, esse azulzinho aqui é a nossa carteira direcional ao longo de 2015 e o laranja aqui é o nosso índice Bovespa, né? Estou bastante contente aí que ele está tentando dar a volta por cima, né? A gente está aí a um passo aí de virar aí para finalmente iniciar a tendência de alta, né? Então, na torcida que o nosso mercado aí dê a volta por cima. Mas, de qualquer forma, né, se a gente perceber ao longo do ano, o nosso índice Bovespa ainda está negativo. A gente já está em outubro, há poucos meses aí do final do ano, e o nosso Ibov aqui, timidamente, está tentando passar aqui acima do 0% para começar a ficar positivo. Enquanto a nossa carteira, ao longo do ano, né, já está com belos aqui 30% de rentabilidade total. Né? Isso me deixa aí bastante contente aí com esse resultado que a gente tem conseguido com essa carteira. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre ela, no geral, como é que ela funciona. Eu sei que tem muita gente aqui, já estou vendo aqui pelos presentes aqui, principalmente interessados nas operações do mini índice, que é o que realmente está turbinando a carteira, a gente já vai falar sobre elas, mas vou dar um panorama geral aqui sobre o funcionamento dela, né, porque tem gente nova também está participando também pela primeira vez, para entender o funcionamento, como é que são essas operações. Bom, a gente começa aqui, como eu comentei aqui, com operações de swing trade, é um capital teórico de R$100 mil, como eu destino aí 5 mini contratos para o day trade, hoje com R$600 eu consigo operar 5 mini contratos. Então a gente está com capital aqui para o swing trade inicial de 99.400. Hoje tem mais porque a carteira já está bem aí na parte do lucro. Gerenciamento de risco de 5%. O que é esse gerenciamento de risco de 5%? Aliás, isso é um ponto importante para passar para vocês, pessoal. Todo mundo, principalmente para quem está começando, tem que ter um manejo de risco aí definido. Por quê? O nosso capital é tudo. E se a gente perder aqui essa grana que a gente tem, menor ou maior, simplesmente não dá para a gente fazer mais nada aqui no mercado de ações, a gente está fora do jogo, é game over, não dá para fazer mais nada. Então fiquem muito atentos aqui nessa parte de gerenciamento de risco. E aliás, até muito provavelmente aí, focando nesse tema principalmente, no próximo mês de novembro eu vou fazer um curso aí, principalmente para quem está começando no mercado de ações, que eu vou focar bastante aqui nessa parte do risco, né? Que é o principal aí para a gente montar uma boa base aí e a partir daí conseguir aí lá na frente os tão sonhados lucros. Bom, o que seria esse 5% de risco? Se eu vou arredondar aqui um capital de R$100 mil, se eu tiver com todo esse capital da carteira comprometido, eu vou ter no risco, né, ou seja, sujeitos aí a stop, R$5 mil, que seria 5% desse meu capital total. Então, se eu tiver preenchido aí com tudo, com operações de swing trade, se todas elas derem para trás, eu vou perder aí R$5 mil, mas ainda vou estar com 95% do meu capital preservado para poder começar tudo de novo. Então essa é a grande sacada aí para a gente poder aí, num primeiro momento, como é que se diz? Defender o capital. Depois a gente vai trabalhar para o lucro. Então eu trabalho com esse gerenciamento de risco de 5%. Como eu comentei com vocês, né? Essa carteira trabalha sempre na ponta comprada, na ponta de venda. Se está subindo, eu vou concentrar minhas operações na compra. Se está caindo, felizmente aqui não é o cenário de momento aqui, a gente vai embora a contragosto, mas se tiver tendência, vamos trabalhar aí na ponta de venda. E quando a gente trabalha com venda, é um processo um pouquinho diferente, a gente tem que alugar os papéis, né? Tem retenção de margens, etc. e tal, e eu simulo aqui na minha carteira a mesma condição das margens que são chamadas para operação de venda, no caso através do aluguel. E falando por venda também, como a gente fica com capital retido, eu vou precisar também reservar uma parte do meu financeiro para poder, quando eu for recomprar, zerar a operação. Então também, além da margem que é tomada pela BMF Bovespa, eu reservo uma parte do meu capital também na pior condição, né, para recomprar aquele ativo que eu vendi, né, e eu coloco na condição stop, que seria a condição onde eu vou utilizar um financeiro maior. Bom, também esse outro item aqui,
liberação de bloqueio D mais 4 vale também somente para a operação de venda. Por quê? Quando a gente aluga um papel, a gente recebe esse papel liquidado financeiramente. E a condição para devolver esse papel aqui, para encerrar o aluguel, também tem que esperar a liquidação financeira, que ocorre sempre em D mais 3. E depois da liquidação financeira, a gente solicita a devolução da margem que a Bovespa reteve, né? E isso leva mais um dia, por isso, D mais 4. Aqui estão sempre valores brutos, né? Sem considerar emolumentos, corretagem, as taxas de aluguel que são bem pequenas e também não considero o imposto de renda. Então, estão sempre valores aí brutos. Aqui um critério de pesos que eu utilizo para dimensionar o tamanho do lote das minhas operações. Poderia ser um critério diferente, mas eu criei esse critério. Basicamente seria o seguinte, eu estou tomando como base a carteira teórica do Ibov, que ela tem aproximadamente aí uns 70 ativos. Normalmente os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov têm uma liquidez melhor, então eu estou atribuindo peso 2, ou seja, vai ser mais fácil eu entrar na operação se eu pegar um ativo dessa carteira, porque tem uma liquidez maior, eu consigo entrar aí mais dentro do preço, e também quando eu for realizar a venda, né, no lucro ou eventualmente no prejuízo, eu também vou ter mais facilidade para sair da operação. Então eu carrego um pouquinho mais o tamanho do lote, por isso peso 2. E os outros ativos, não que não tenham liquidez, mas como uma liquidez menor, uma vez que eles não fazem parte da carteira teórica do Ibov, se não pertencer, peso 1. Então eu entrei no ativo que está na carteira teórica do Ibov, peso 2. Não está, eu vou colocar peso 1. Tem uma condição aqui de stop breaker, que até hoje nunca utilizei, mas está aí essa quantidade teórica, que é um critério de quê? Eu tenho, na minha carteira direcional, eu tenho um limite máximo de ativos, que pode ficar entre 8 até 16 ativos, né? Dependendo aí se eles pertencerem ou não à carteira teórica do Ibov. Se todos pertencerem, o máximo de 8, se nenhum pertencer, o máximo de 16. Como na prática eu tenho alguns que pertencem e outros que não pertencem, eu vou ter sempre um mix entre 8 e 16. Então, se por algum motivo eu atingir essa quantidade máxima de ativos e ainda tiver grana na carteira, eu não vou entrar em mais nenhuma operação até que uma outra seja encerrada. Esse critério aqui que eu chamei de stop breaker. E outro critério também de risco. Eu estou trabalhando com 5% de risco nas minhas operações. Estou com todas elas abertas. Se esse risco estiver no limite dos 5%, eu não posso entrar com mais nenhuma operação. Por quê? Porque vai aumentar esse risco de 5 para alguma coisa a mais. Então, eu preciso esperar esse risco aqui diminuir para que eu possa entrar com uma nova operação. Mas na prática, aqui, esse item aqui, Stop Breaker, eu nunca utilizei. Está aí, em teoria, se algum dia a gente chegar nessa condição, né? É um limitador para não estourar a quantidade e não estourar aqui esse risco que eu estou assumindo de 5%. Aí ainda nas operações de swing trade, eu tenho aqui algumas regras para a mexida dos stops. Por quê? Porque conforme o trade vai evoluindo, a gente procura aí defender essas operações, até porque há muito tempo aí que o nosso mercado não pega uma tendência consistente e duradoura, né? A gente tem pegado aí tendências curtas, né? Que depois de um curto espaço de tempo, muda a direção. Então, se a gente deixar naquele critério de 8,80, só sai se der o objetivo, ou bater no stop, qual que é a ponta mais curta normalmente da operação? É o lado do stop, né? E é o lado mais suscetível aí no caso de uma mudança de direção, a ser atingido. Então, para proteger essas operações, principalmente as operações que já estão na zona de lucro, a gente tem alguns critérios aí para defender retomando aqui
o chat, pessoal. Estou vendo aqui a gente teve uma pequena queda aqui na transmissão, né? Então estava comentando com vocês. A gente tem algumas regras para procurar defender principalmente o lucro dessas operações, então são essas regras de movimentação de stops. A primeira regra e mais importante é essa regra aqui dos 2,5%, que ele é considerado a partir sempre do valor de fechamento. Como que funciona essa regra? Toda vez que uma operação ela fechou com 2,5% ou mais na zona de lucro, se fechou com 2,5%, eu vou levar o stop lá para o 0 a 0. E aí, a partir daí, eu vou deixar sempre essa folga de 2,5% para o mercado e vou subindo, seria um tipo de um stop móvel, né? Deixando sempre 2,5% de folga, no caso de uma correção mais forte, né? 2,5% fica para o mercado. Se eu não conseguir sair no gain, eu vou sair pelo menos com o lucro da operação. Então, essa regra aqui é bastante importante. Uma outra regra também que eu vou, independentemente de estar no lucro ou não, né, topos e fundos seguindo os zigue-zagues da tendência. Eu entrei numa operação, vamos tentar ilustrar aqui com... Esse aqui é o nosso carro-chefe. Mas faz de conta que ele fosse um ativo. Entrei numa operação de compra. Por exemplo, entrei aqui. Tem o meu objetivo, vai, nessa região aqui. E ele tá aí, o ativo que eu entrei está em tendência de alta. Meu stop inicial está aqui. Começou a subir, aí veio um pouquinho de correção, sinalizou, confirmou um fundo aqui e voltou a subir. Nesse momento aqui, a operação estando ou não no lucro, se é uma operação de compra, eu tiro meu stop e passo ele para cá. Por quê? Porque já tem um fundo mais acima. Então, seguindo a tendência aqui, topos e fundos, eu vou levando o meu stop para cima, independentemente dos 2,5%. Se ainda estiver na zona de prejuízo, eu vou ter um prejuízo menor do que aquele inicialmente calculado, e se estiver no lucro também vai acompanhar. Então, essa regra de topos e fundos. E na operação de venda, o contrário. Uma operação aqui, por exemplo, se o stop inicial estava aqui, começou a cair, subiu e voltou a cair de novo, o stop, quando iniciar esse movimento, eu trago daqui para cá. Então, essa regra aqui de topos e fundos. E aqui também é uma regra que eu coloquei aqui como opcional. Normalmente eu só aplico essa regra quando quando aparece aí uma sinalização mais forte, né, de uma mudança aí, brusca de direção, principalmente de um dia para o outro, né, chamado aqui inversão de movimento. Aqui também eu não vou nem olhar também se está no lucro ou no prejuízo, né? Digamos que eu iniciei uma operação de compra, de repente sai uma notícia bomba amanhã, os futuros já amanhecem caindo aí, vira essa boca para lá. Deixa eu bater aqui na madeira aqui, que eu não quero nada disso, pessoal. Mas acontece algum sinal mais forte ali, e a gente já antevê aqui que o mercado aqui pode derreter ou pode ter um recuo mais forte. Teve essa mudança brusca de direção, a gente pode aplicar essa regra aqui de inversão de movimento. É uma regra opcional, ela é colocada aí, dependendo aí do que eu estiver enxergando aí de momento de mercado. Se for uma notícia pontual, essa informação vai ser passada antes do início do pregão, né? Se for alguma coisa que a gente já perceba no início da noite, eu posso também fazer essa alteração ali ao final do pregão. São essas três regrinhas que a gente tem para as operações de swing trade. Agora vamos aqui na parte que a moçada está bem mais interessada, né? Que são essas operações de day trade que movimentam bastante aí o mercado no dia a dia. Bom, como eu comentei com vocês, esse ano aqui na carteira direcional a gente está trabalhando day trade apenas com o mini índice. Já me sugeriram também colocar aqui o mini dólar para a gente começar a trabalhar, né? Quem sabe o ano que vem a gente entra aí com mini índice e mini dólar. Por enquanto, só mini índice que faz parte aqui da carteira direcional. Como eu comentei com vocês, eu estou trabalhando aqui com 5 contratos. E hoje, para 5 contratos, o financeiro que vocês precisam ter na corretora para poder operar. Boa noite, Juliano, aí seja bem-vindo aqui à nossa palestra mensal aí da carteira, né? Vamos que vamos. Então a Rico conseguiu diminuir
esse financeiro, para facilitar ainda mais para vocês, né, a partir de R$ 120 já dá para operar um contratinho. Eu estou operando com 5 contratos, margem de R$ 600. Antes de seguir em frente, mais uma sugestão para vocês, pessoal. Principalmente quem está começando, aí eu percebo que recentemente a gente teve muitas pessoas novas entrando no fórum, principalmente focadas aí nesse mini índice, até pelo retorno que a gente tem conseguido desse ano. Comecem devagar, pessoal. Comecem com apenas um contratinho, né? Independentemente se está seguindo a carteira ou não. Vamos começar apenas com um mini contrato. Por quê? Porque esse um mini contrato, R$ 120. Todo mundo aí chega o final de semana, vai ter algum tipo de lazer. Uns vão para balada, jantar, cinema, vão fazer alguma coisa. E se bobear, vão gastar até bem mais aí do que esses R$ 120. E é um valor aí que todo mundo chega no final de semana, paga a conta e está todo mundo contente porque se divertiu. Então vamos começar com um mini contrato, por quê? E já considera esses R$ 120 perdido. Porque se não der certo, ninguém vai esquentar a cabeça aqui. Faz de conta que foi o quê? Foi um valor aí de uma balada, de um cinema, de alguma coisa desse sentido, né? Foi gasto e vamos partir para a próxima operação. Porque se a gente não tiver com o emocional muito tranquilo, a chance da gente fazer besteira aí é grande. Então começar devagar aí, sem meter os pés pelas mãos, né? Porque aqui a gente trabalha também, não dá para trabalhar com aquele risco pequenininho de 5%, como nas operações de swing trade. Aqui a gente trabalha aí com riscos aí bastante grandes, né? 50%, 30%, então imagina quem está entrando pesado numa operação. Se der certo, nossa, que maravilha, aí se bobear até numa única operação, tira o salário do mês. Mas e se não der certo aí? Quer dizer, aí o tombo pode ser grande. Então vamos devagar nesses contratos. Bom, eu trabalho com 5, né? Cada pontuação do mini são 20 centavos, 5 vezes 20 centavos dá R$ 1. Então, ou seja, a quantidade de pontos que eu consigo no gain ou no loss vai ser a quantidade de financeiro que eu vou ter. O Cris está fazendo uma colocação aqui bem colocada, Cris, é muito boa mesmo. Custo do aprendizado, exatamente, né? R$ 120 aí faz parte, né? É uma graninha aí que não vai doer tanto aí e vale muito para o aprendizado mesmo. E tem até uma outra sugestão além dessa parte. Hoje a Rigo também fornece gratuitamente para todo mundo o MetaTrader, que dá para a gente fazer bastante simulações. E tem a conta demo para quem não quiser colocar a sua grana direto. Então, dá até para simular, quem tivesse mais receoso, simular aí com o MetaTrader na conta demo, que para sentir melhor aí os resultados. Obrigado aí pelos elogios, Cowper. Valeu aí, vamos que vamos. Bom, e como são essas indicações desses calls do mini índice? A primeira delas vai sempre por um relatório que eu preparo todos os dias, chamado relatório call. Deixa eu até pegar o de hoje para mostrar para vocês como é que isso daí é passado. Vamos lá aqui. Tá aqui. Esse daqui é o de amanhã, já está lá no site para vocês baixarem e já está ali no fórum também para quem quiser baixar o PDF. Bom, tem um monte de informações no relatório. Primeiro, o que aconteceu no dia de hoje, né, do nosso IBOV. Depois, as operações que a gente está tocando, né? Nesse momento aqui a gente só tem operações em acompanhamento na carteira direcional e poucas operações, né? Eu gostaria de estar com mais operações, mas a gente está com dificuldade de encontrar novas operações, que o mercado já subiu bastante, e toda operação tem que ter uma saída de emergência, que é o stop, né? Então não dá para a gente entrar se não tiver um stop viável. Então nesse momento aqui, a gente tem Cirela, que já está com o stop no 0 a 0, e a direcional, finalmente hoje, o stop também já veio aqui para a zona de lucro. Então o stop inicial a gente já movimentou para 4,03. Aqui as operações de hoje, né? Hoje não tivemos um bom dia, né? Um dia bastante difícil, o índice muito travado, né? Acredito talvez pelo adiamento aí
da apreciação lá dos vetos da presidente, que foi adiado ali para terça-feira. Então, o mercado muito travado. A gente teve uma operação no início que deu 50 pontos positivo, muitos nem conseguiram pegar isso daí, porque foi uma operação muito rápida. Em seguida, eu tentei uma outra compra que não deu certo, né? E a gente acabou saindo no prejuízo. Então, o dia hoje não foi tão bom quanto os anteriores. Depois, aqui eu tenho o histórico sempre das últimas operações encerradas, né? Tivemos aqui ontem um belíssimo encerramento de uma operação de swing trade. Fazia tempo que a gente não conseguia encerrar uma operação de swing trade exatamente no objetivo, foi com Duratex, né? A gente tinha um objetivo em R$7, ela até extrapolou e muito no dia de ontem, né? Então deu um belíssimo lucro aqui de R$1.000. E foi uma operação que ela ocupou pouco financeiro, 6 mil e poucos reais, deu um belíssimo retorno, mas ultimamente não é bem isso que tem acontecido, mas as últimas aqui, que bom, principalmente Duratex, emplacou bastante. Aqui, histórico de operações da carteira, né? Ao longo do ano, foram 395 operações, swing trade e day trade, e a gente tem a grande maioria aqui no positivo contra pouco menos de 100 negativo. Isso aqui é o principal, que a gente está com operações já encerradas, R$30.219, ou 30%, né, de lucro bruto acumulado. Mas estamos com uma quantidade de caixa aqui, um financeiro muito grande, né, que infelizmente aí ele não está em operações. Então, se a gente tiver um movimento mais forte no Ibov, né, o ideal seria que a carteira também estivesse bem comprada para acompanhar esse movimento mais forte. Então, a gente está com bastante caixa livre para operações de swing trade, mas como eu falei para vocês, não dá para a gente também entrar de qualquer forma, né? Toda operação ela tem que ser bem estudada e principalmente tem que ter um stop viável. Bom, na sequência desse relatório, vem os 6 papéis que a gente faz o acompanhamento diário: BVMF3, Cyrela, Banco Itaú, Petrobras, Uzi Minas e Vale. Aí tem a seção Fique de Olho. Eu estou mantendo para amanhã ainda esse de olho com Embraer, tinha um de olho também no dia de hoje, Embraer e Fibra, né? Mas Fibra recuou bastante, né? Praticamente desfazendo aquela sinalização de fundo que tinha deixado ontem, né? Então me desanimou um pouquinho. No primeiro momento eu tirei ela dos de olhos para amanhã. Permaneço ainda com Embraer, né? E vamos ver conforme o mercado aí reagir no dia de amanhã, a gente pega e inclui mais alguma operação no de olho. E, aliás, as entradas de swing trade, pessoal, elas vêm sempre a partir daqui. Sempre eu passo os estudos de forma antecipada, com ponto de entrada, objetivo e stop inicial, que a ideia, independentemente de sair ou não operando com você, vocês consigam entrar no exato ponto aqui que a gente está sugerindo aí para entrar. E aí, finalmente, vem a parte aqui dos estudos com o mini índice. Eu coloco nesse relatório também um estudo aqui com o mini dólar. Mas aqui já tem o estudo que eu estou colocando para amanhã, né, no sentido de compra também, esperar romper essa resistência principal de 49.390 e trabalhar aí com um alvo aqui não tão longo, né, nessa resistência principal. Deixa eu até puxar no gráfico aqui, que aí dá para a gente visualizar melhor do que no PDF, que já está uma figurinha colada. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Então a gente tem aqui uma resistência principal. Aqui eu estou com um gráfico de 15 minutos. 49.790, eu vou esperar ele romper esses 49.390 e estou trabalhando com esse pedacinho aqui, 400 pontos, mas a gente costuma deixar uma folga de 50 pontos para entrar, né? Então, tentar aqui trabalhar com esses 350 pontos de objetivo de alta. E o stop inicial, num primeiro momento, porque a gente tem diversas regras de movimentação de stop, já me pediram para dar uma reforçada nessa mudança de stops aí, que eu vou passar para vocês como é que a gente movimenta esses stops, mas o meu stop inicial está aqui em 48.900, pouquinho abaixo dessa encrenca toda, dessa congestão aqui, que está fazendo aqui o nosso futuro. Então esse é o estudo prévio para
amanhã. Então, indicações pelo fórum, como eu comentei com vocês, ou call, pelo fórum ou call diário. Então, a primeira indicação sempre por esse relatório, né? E as demais durante o dia através do fórum. E eu sempre peço para o pessoal, quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre o mini índice, coloca no título do post WinV15, porque o WinV15, que é a série que a gente está trabalhando aí nesse momento. E por que colocar esse critério chamado WinV15? Deixa eu entrar aqui rapidamente no fórum. O fórum, ele tem aqui um campinho chamado busca. Então, por exemplo, se eu só tenho interesse em olhar operações no mini índice, eu coloco aqui na busca o WinV15, dou um OK, e ele só vai me mostrar os posts que tenho no título WinV15. Os outros posts ele não vai mostrar. Aí se alguém abre um post chamado mini, futuro, win, o que vai acontecer? Esse post vai passar batido, né? Não vai ser filtrado pela busca. Então, para padronizar, né, não só para o mini índice, eu sempre peço para o pessoal, quer pedir uma análise de ativo, coloca o nome do ativo, por exemplo, Petro 4, PETR4, né? E no título do post, e depois na descrição você fala, Evandro, poderia analisar Petro 4, ou poderia colocar, como o Eloy é um que participa bastante, sempre pede aí para postar o gráfico intradiário, né? Enfim, coloca na descrição, né, o que você gostaria de saber, por exemplo, sobre a Petrobras, mas padroniza o título para facilitar para todo mundo pelo critério de busca. Então, indicações pelo call ou pelo fórum. E tem um limitador de tempo, né? Dificilmente eu levo a operação aí depois que fecha a nossa bolsa normal. Mas eventualmente pode ter alguma operação andando que a gente iniciou, né? Ela está se desenvolvendo, vamos deixá-la aberta. Só que encerrá-la no máximo 15 minutos antes. Por quê? É a operação de day trade. A gente tem que fazer por aquelas boletas de day trade. E se a gente não encerrar essa operação nesses 15 minutos antes, 5 minutos depois, 10 minutos antes de fechar o pregão, vem o robô e bloqueia essa operação para encerrar lá no leilão de fechamento. E eu não quero deixar aí uma operação para ser encerrada no leilão. Então, para ter um pouquinho de folga, 5 minutos antes desse leilão, ou seja, 15 minutos antes do final da sessão, do jeito que tiver a operação, a gente pega e encerra. Como é que são as entradas? Os estudos que eu faço, sempre pelo gráfico de 15 minutos, né, que é um tempo gráfico, eu acho que mais tranquilo para a gente trabalhar, dá tempo das formações aparecerem de forma melhor, né, eu não gosto de operar tempos menores, 1 minuto principalmente, né, me identifiquei bastante com uns 15 minutos. E com relação de risco, preferencialmente, por que eu coloquei esse preferencialmente acima de 1 para 1? Porque nem sempre a gente consegue essa relação. Então, às vezes vai de 1 para 1 mesmo, às vezes até com uma relação um pouco negativa, né? Então, como eu comentei com vocês, os riscos nesses day trades, nos stops iniciais, eles costumam ser bastante grandes. Então, os estudos pelo gráfico de 15 minutos, procurando, na medida do possível, conciliar essa relação de risco, mas no day trade, normalmente aqui, esses stops ali no início, eles costumam assustar um pouquinho. Depois a gente tem várias regras aí para melhorar esses stops, né? Mas no início eles costumam até pesar um pouco. Aí tem um critério que seria critério de exceção. Dificilmente a gente tem de um pregão para o outro, ele abrindo de forma comportada e depois começando a subir. Normalmente, aí refletindo alguma notícia pontual, é bastante comum a gente ter ou um gap de alta ou um gap de baixa, né, no dia seguinte. Como é que a gente vai trabalhar essas situações com gap? Bom, primeiro ponto aqui, eu vou o quê? Eu vou olhar o estudo que está sendo passado. Abriu, por exemplo, com um gap de alta, mas abaixo dos 49.390, para mim não é gap ainda. Por quê? Porque a minha entrada só vai ser efetivada acima dos 49.390. Então, se ele abriu com gap, mas está abaixo da minha entrada, tá bom. Vamos esperar começar a se desenvolver, romper os 49.390 mais 50 pontos, a gente entra na operação. Agora, digamos que ele abriu amanhã
49.500 pontos. Opa, pulou a minha entrada. Eu ia entrar com 49.450 e 440, desculpe, e ele abriu com 49.500 pontos. O que eu vou fazer nessa situação? Então, aberturas com gap, mais de 50 pontos, mas é mais de 50 pontos dentro da zona de entrada. Eu vou esperar aqui fechar esse primeiro candle de 15 minutos e vou entrar no início do segundo candle de 15 minutos. Só que eu só vou entrar na operação se eu tiver pelo menos 50% de alvo a cumprir. Nessa operação especificamente, a gente tem quanto até o alvo? Tem 350 pontos para trabalhar. 350 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 175? Acho que 175, se eu não errei na conta. Então vai ter que ter pelo menos 175 pontos para se desenvolver, para ver se eu entro ou não na operação. Não tem isso daqui, tem apenas 100 pontos, já está lá em cima, parte para outra, espera a próxima aí. E se tiver aquela pontuação e dentro da condição de entrada, ou seja, em 49.450, a gente pega e entra na operação. Então aqui quando eu estou falando gap, eu estou considerando o gap, mas o gap mais de 50 pontos, tanto compra quanto venda, dentro da zona de entrada. Então a gente vai esperar fechar esse primeiro candle de 15 minutos e entrar na tranquilidade a partir do segundo candle. Se der para entrar, tudo bem, se não der, paciência. Se não abriu com gap ou abriu abaixo da zona de entrada, pode efetivar a operação até no primeiro minuto, não tem problema. Digamos que outro dia aconteceu uma situação parecida, o índice, digamos que ele abra aqui 49.350 e comece a dar uma rápida subida aqui, já chega em questão de alguns segundos aí em 49.440. Eu já vou entrar na operação, por quê? Porque ele abriu fora da zona de entrada, aí não tem que esperar 15 minutos. Chegou no preço, já entra. Depois, isso daqui foi uma regra que eu introduzi nessa semana, né? Durante aí, não lembro, foi ontem ou anteontem, eu não me lembro exatamente, que eu passei uma operação através do fórum, né? Numa condição ali que ele deu uma estilingada ali, começou a subir muito forte. Então eu criei uma regra de entrada na operação, aí a gente passa os pontos gain e loss depois, né? Mas o mais importante é entrar na operação. Então o que a gente vai avaliar? Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, para que vocês entendam o que a gente está dizendo aqui, querendo dizer com essa regra. Bom, o nosso mini índice, ele está o quê? Ele está em tendência de alta e tentando retomar essa tendência de alta. Ok. Então, essa regra de movimento forte aqui, a favor da tendência, só vai valer nesse momento aqui em operações de compra. Deu uma estilingada forte para baixo, vai valer? Não, porque eu estou, num primeiro momento, contra a tendência. Então, movimentos fortes na direção da tendência, aqui eu vou fazer a medição de um único candle. Ele partiu do ponto inicial e começou a dar uma subida forte aqui, da abertura desse candle até esse momento, 200 pontos aqui, está muito forte. O que eu faço? Eu entro nesses 200 pontos aqui e depois, né, se eu já não colocar o post ali para informar para vocês, vocês já abrem um post na sequência e falam, Evandro, movimento aqui iniciou aqui, está forte aqui, deu 200 pontos, eu entrei. Onde que eu coloco o objetivo e o stop? Eu já vou passar os pontos depois. Mas para que a gente não perca essas entradas fortes aí, não fique depois e fala, puxa vida aqui, eu vi o índice aqui decolar e eu não fiz nada, que é uma situação bastante desagradável. Então, no mesmo candle aqui, movimento forte, se tiver na direção da tendência, faz essa medição de 200 pontos aí e vai dar um start de compra ou um start de venda, se a tendência for de baixa, né, com objetivo e stop sendo passados depois. Uma outra condição, isso aqui não está aqui, mas só para fazer um comentário com vocês. Indicações pelo fórum ou call diário. Muita gente fica em dúvida que tipo de
entrada está valendo, que tipo de entrada não está valendo, porque eu respondo também muitas perguntas. Normalmente, sempre nas minhas respostas, eu costumo colocar, falo, olha, eu estou vendo aqui uma possibilidade aqui nesse ponto, mas se bater naquele ponto, eu não vou entrar. Normalmente, eu costumo colocar essa indicação. Mas, como regra geral, porque as indicações pelo fórum não necessariamente vão se dar em posts que eu estou abrindo. Podem ser também em respostas de posts que alguém colocou falando sobre o mini índice. Então, ele pode se dar tanto no post que eu abri, como em uma resposta. Só vai valer as entradas que eu passei, desde que tenha na resposta ou no post que eu abri, ponto de entrada, objetivo e stop. E eu também não coloquei nenhuma ressalva, que às vezes eu posso colocar, olha, o ponto seria entrada tanto, objetivo tanto e stop tanto. Só que nessa operação, se ela der entrada, eu não vou entrar. Aí não vale, se tiver essa ressalva. Se não tiver nada, vai valer. Esse trade especificamente, que o Alan está perguntando, vamos ver se a gente consegue localizar, que ele foi exatamente nesses dias. Se não me engano, foi até no dia de ontem. Deixa eu só ver, vamos pegar aqui das operações da carteira. Vamos ver aqui. Foi o dia de ontem mesmo. Que movimento forte que eu estou me referindo que fez surgir essa regra quando eu passei a operação. Exatamente, estão vendo essa estilingada que deu nesse candle aqui no dia de ontem? Ele vinha bem comportado, aí começou o movimento aqui, ele começou a subir forte. Eu até, quando um pouquinho antes dos 880, eu entrei na operação, mas a hora que eu consegui fotografar e colocar na tela, ele já estava em 48.880, até um pouco mais de 200 pontos de entrada. Então, eu considerei para efeito de contabilidade na carteira os 880, que foi o ponto que eu consegui pegar o print da tela. Mas foi exatamente esse movimento forte aqui que ele deu uma estilingada. Foi até 49.390 e depois secou um pouco. Depois ele continuou de forma mais comportada. Então, situações como essas aqui, então quer dizer, para quem está focado no day trade, começar cada candle que iniciou, começa a acompanhar, mesmo que não tenha nenhuma entrada no radar, se esse candle não começa a pegar força. Começou a pegar força, 200 pontos aqui, já efetiva uma entrada aí e depois pergunta o objetivo e o stop. Então foi exatamente esse movimento forte aqui e é isso que a gente quer procurar pegar aqui em dias aí de movimentos mais fortes. Nesse dia aqui, se não me engano, no dia 2 aqui, que foi um dia aí que a gente passou aí, teve o dia começou, lembrei aqui, o dia começou negativo, a gente levou um baita violino aqui numa primeira compra, aqui com esse candle mais forte, lateralizou um pouquinho, depois ele disparou, e a gente não pegou aí nenhuma operação na compra, que foi, tipo, incrível, né? Essa alta fortíssima que deu desse fundo para cá, e a gente não pegou nenhuma operação. Depois eu acabei aí focando aí em outras análises, mas não dá para perder movimentos fortes como esse, né, pessoal? Então, é importante então a gente ter alguma regra de entrada quando começar a aparecer esses movimentos aí mais fortes. E confirmando que o Alan está colocando 200 pontos no mesmo candle. Não é somatória de vários candles, não. É num candle específico, né? Começa por algum motivo, aquele candle ganha força, é nesse candle específico que a gente vai entrar, como foi nesse. Não é uma somatória, né? Começou a subir desde lá para cá, deu 200 pontos de subida, eu entro. Não, é um candle só. Vamos em frente nas regras, né, de entrada. Então, aqui essa regra é uma regra nova que surgiu aí essa semana, né? Então, já está fazendo parte aqui das regras de operações da carteira. Essa parte de baixo é o mais importante para todo mundo, movimentação de stops. Por quê? Eu até consigo passar os estudos prévios a tempo para vocês. Normalmente aqui antes das operações iniciarem. Só que eu não fico no fórum apenas acompanhando o day trade com mini índice, né? Tem uma série de análises, de notícias que eu posto, né? O fórum, tudo que se refere a mercado financeiro, a gente discute lá. E as próprias atualizações que eu vou fazendo ao longo do dia. Telefonemas também, reuniões internas, enfim, tem um monte de coisa que
que podem aparecer. Então, dificilmente eu consigo, depois que a operação deu início, informar para vocês, né, o passo a passo das mudanças de stop. Então, por isso que é importante que vocês compreendam bem essas regras aqui de alteração de stops, porque a partir da entrada, a administração do trade é por conta de vocês. Eu só vou colocar lá na frente e falar, olha, determinada operação deu saída por tal regra, né, já estou fora da operação. Mas o que não pode acontecer, né, é alguns aí eventualmente ficarem presos e numa situação aí pior, né, a operação voltou, estava no lucro, voltou, está no prejuízo, e a pessoa ali está presa ainda com aquele stop inicial pesado, né, e aí não tensa, porque se bater naquele stop realmente vai machucar bastante, né. Então é importante que vocês entendam essa compreensão. Tem situações também, pessoal, quando, pelo meu feeling, numa situação que eu já estou com stop no lucro, por exemplo, a primeira regra que a gente tem aqui, principal, é essa regra dos 90 pontos. Avançou os primeiros 90 pontos, eu trago meu stop 50 pontos dentro da zona de lucro. Eu tenho outras regras também, a partir daí, para a gente mexer nos trades. Mas essas outras regras, a partir daí, tem situações, se o meu filho, eu estou percebendo que aquela operação, ela pode eventualmente, se eu encerrar agora, ela tem um potencial para chegar no objetivo ou ir mais longe, às vezes eu pulo alguma regra intermediária. Por quê? Porque, tudo bem, qualquer coisa, eu já tenho 50 pontos aí defendidos no lucro. É um risco adicional que eu estou assumindo. Então, essa semana acho que teve alguma operação também que alguém me perguntou, falou, mas tal operação não deu saída lá pela regra dos 150 pontos? Sim, poderia ter saído por lá também, mas eu deixei ela esticar um pouquinho mais e acabei saindo por uma outra regra, que é a regra dos 70 pontos. Então tem várias regras aqui. Quem quiser seguir ao pé da letra, melhor, porque vai indo passo a passo. Mas a partir do meu stop no lucro, eu às vezes eu deixo uma operação seguir um pouco mais solta para frente. Se depois voltar tudo, paciência, né? Vou sair com cinquentinha, poderia ter saído com lucro melhor. O mais importante é o quê? É que a gente consegue ter um setup com grande parte das operações fechando no lucro. Se é um lucro pequeno ou não, importante aí, todo lucro aí tem que ser comemorado. Bom, então vamos lá entender como é que funcionam essas regras de mudanças de stop. Primeira regra aqui é a regra daquelas aberturas com gap. Entrei com gap aqui e ele abriu com mais de 50 pontos daquele ponto de entrada. Onde vai ficar o meu stop? É aquele stop ali do estudo do call, por exemplo? Não, nesse caso o stop ele vai ser diferente. Como ele abriu com um gap mais forte, de alta ou de baixa, a gente vai esperar fechar esse primeiro candle de 15 minutos e a partir desse candle, se for uma operação de compra, deixar 50 pontos abaixo da mínima, se for uma operação de venda, 50 pontos acima da máxima. Então, se a entrada foi gerada a partir entrada com gap na abertura, o stop inicial também ele vai mudar em função desse candle de 15 minutos. Aí essa é a regra que a gente segue principalmente aí nas operações depois que o pregão começou, porque depois que o pregão começou não tem mais gap, né, pessoal? Aí ele vai embora, toda entrada ela vai se dar num ponto exato. Tá, e aquilo que eu falei, a operação avançou 90 pontos, eu pego o meu stop e levo para 50 pontos lá no lucro. Aí o que vier pela frente aqui não vai me preocupar muito, que eu já estou com o meu stop ali na zona de lucro. Vamos lá aqui, uma colocação do Juliano. Evandro, fale sobre stop móvel e o trailing stop. Parece que às vezes essas táticas dão mais prejuízo do que lucro. Se você está falando daquele stop móvel fixo, né, eu não gosto muito de utilizar esse stop móvel fixo porque o comportamento dos preços não não segue muito uma lógica linear, né? Principalmente no day trade a gente costuma ter movimentos mais fortes e depois acaba voltando forte e o móvel nem sempre ele vai atender de forma tão legal. Então eu prefiro ter esse critério um pouco mais
dá um pouco mais de trabalho, esse stop um pouco mais manual, né? Mas a gente tem ali pelo HB, para quem gosta de automatizar, né? Colocando a partir de um determinado critério, quando o preço chegar no determinado valor, você coloca ali que seria um passo para esse stop avançar, né? Aí tipo, o preço subiu mais X pontos, o seu stop também vai subir mais tantos pontos, mas é um critério fixo, né? Eu não gosto muito de seguir dessa forma, mas eu confesso que ele pode dar um pouco mais de tranquilidade. Não sei te dizer exatamente se isso daí ele vai o quê? Ele vai te dar mais prejuízo do que lucro. E existe também, não sei se é o que você está se referindo, tem algumas ferramentas gráficas que ele vai o quê? Que ele vai seguindo, né? Seguindo a movimentação de preços. E aí você vai deixar esse stop, né? Através do quê? Através dessa mudança de direção, que poderia ser um critério que você vai acompanhar o trade através de médias, através daquele high-low, que é um tipo de indicador que eu não utilizo, né? Isso daí, eventualmente, quer dizer, você vai entrar sempre um pouquinho depois da operação e sair um pouco tardiamente. Como a gente não costuma ter aí movimentos aí, quer dizer, tendências tão duradouras, né, principalmente nesses últimos dias, eu acredito sim, se utilizar um sistema nesse sentido, se não for uma tendência como a gente pegou, por exemplo, nesse pregão aqui do dia 2 de outubro, né, em pregões mais parados, utilizando algum tipo de indicador que ele vai seguir a movimentação de preços, ele pode, concordando com você mesmo, acredito que ele vai dar mais prejuízo do que lucro. Então eu não sigo isso daí. Então vamos lá, aqui voltando às regras, 90 pontos. 90 pontos de avanço na direção da operação, stop 50 pontos no lucro. E a partir daí, né, a gente vai pegando cada candle de 15 minutos fechado e procurando melhorar esse stop, né, se for uma operação de compra, sempre abaixo de cada mínima e mantendo essa folga aí de 50 pontos. Inversão de movimentos, já me perguntaram bastante, inclusive hoje também, o que é essa bendita inversão de movimento, que a gente mexe no stop aqui e modifica o stop. Para cá, pessoal, aí vocês já vão precisar conhecer um pouquinho de análise gráfica, porque não é um critério de contar quantos pontos avançou ou recuou. A gente tem, por exemplo, na análise gráfica, um monte de sinais ali baseados em candlestick. A gente tem martelos, arame, padrão penetrante, estrela cadente, bebê abandonado, enfim, tem um monte de padrões gráficos que eles sinalizam uma mudança de direção, ou candles combinados, por exemplo, tempestade à vista, né? Que é aquele Dark Cloud Cover, acho que é em inglês, se não me engano, que é uma combinação mais de um candle, e outros padrões gráficos que eles indicam mudança de direção. Então, inversão de movimento significaria o quê? Apareceu um padrão gráfico que está mostrando uma possibilidade de mudança de direção, aí a gente vai o quê? Vai aplicar aqui essa regra aqui, de mudança de stop, também sempre deixando aqui esses 50 pontos aqui, e no caso de inversão de movimento, né, como a gente pode levar um violino numa operação, principalmente, às vezes até numa operação que está em início de operação, válido apertar também pelo gráfico de 5 minutos, não precisa nem ser exatamente pelo gráfico de 15 minutos. Aqui nesse caso, inversão aqui, a gente precisa ficar mais atento, pode apertar também pelos 5 minutos. Mas nesse caso aqui, inversão de movimento, né, precisa se conhecer um pouquinho de análise gráfica. Agora, claro, né, se a gente tiver um movimento, por exemplo, vamos pegar aqui uma inversão de movimento bem clara. Aumentar aqui, travou aqui um pouco, espera aí. Aqui, a gente tinha aqui esse candle azul, né? E aqui um movimento forte de queda. Ele perdeu essa mínima anterior, já está confirmando o topo, né? Que é um candle que tinha uma amplitude assim mais relevante, perdeu essa mínima aqui, então isso daqui já acabou formando essa inversão de movimento.
foi um movimento não previsto, mas acabou acontecendo, né? Já seria um critério de inversão de movimento. Mas isso daqui, para quem não está tão familiarizado com análise gráfica, talvez possa ter um pouquinho de dificuldade. Olha um candlestick aqui de inversão de movimento, que seria aquele candle de topo aqui, a estrela cadente. Sinalizou aqui a mudança de direção, o stop aqui, se tivesse numa operação, já deveria ficar aqui 50 pontos abaixo aqui dessa mínima. Então, aqui é o único critério que não dá para simplesmente ficar contando pontos, né, para mudar o stop. Para quem não tem tanta familiaridade, a sugestão que eu faço, se for ali observar aí os candles, vai acompanhando cada candle, deixa sempre essa folga 50 pontos abaixo, incluindo o início da operação. Por quê? Porque aqui a gente faz o ajuste candle a candle depois que o stop está no lucro. Mas fala, eu não sei o que é inversão de movimento. Ok, então esquece aquele stop inicial que eu passei, já vai considerando desde o início 50 pontos abaixo daquele candle que deu a entrada. Vai ser algum critério de mudança de direção e toca em frente, né? Para quem não tem tanta familiaridade com a análise gráfica, talvez seja uma forma mais razoável para não dificultar muito a colocação desses pontos, até porque eu não vou conseguir, dificilmente eu vou conseguir postar isso daqui a tempo. Vamos lá aqui. Depois, aqui. Esse daqui é para tirar aquele famoso quase, né? A gente tem um objetivo, ele está quase lá, mas não bate exatamente naquele objetivo. Então, quando a gente chegar 70 pontos do objetivo, está quase chegando, o que a gente faz? A gente crava o stop nesses 70 pontos para não deixar voltar mais e passa a acompanhar candle a candle pelos 5 minutos. Quer dizer, a partir daí, ou vai sair no objetivo mesmo, ou vai sair 70 pontos abaixo lá do objetivo. Aliás, eu acho que já estou até com essa descrição. Deixa eu ver lá no site, espera um pouquinho só. Análise de mercado, carteira gráfica direcional, tem todas as regras aqui. Deixa eu ver se a descrição dela tá dessa forma, ou tá... Tá. Eu melhorei a descrição, só esqueci de atualizar no relatório diário, então já vou acertar também. Esquece gráfico de 5 minutos, pessoal, para ficar mais simples. 70 pontos do objetivo, crava o stop nesses 70 pontos, para não deixar voltar mais, né? Aí ou vai chegar lá no stop gain, é o objetivo, stop loss, 70 pontos do objetivo, para não perder mais esse lucro que já está praticamente consolidado. Então, inicialmente ali era um acompanhamento pelo gráfico de 5 minutos, tal, mas isso aí era uma coisa mais complicada, né? Eu simplifiquei há pouco tempo, né? Só esqueci de atualizar a descrição aqui no meu relatório diário, já vou atualizar e a partir de amanhã a descrição já vai ficar igual ao site. Então, 70 pontos do objetivo, cravo o stop lá, ou vai sair com 70 pontos a menos, ou vai sair lá no objetivo mesmo. Começou a andar de lado, que é uma situação que tem sido bastante comum aqui nesses últimos pregões aí, com mini índice, as famosas lateralizações que estão aí a perder de vista. Se começou a lateralizar, a partir do quarto candle, né, sair da mercado, porque não adianta a gente insistir aí numa operação ali, se não tem tendência. Se der para sair no lucro, legal, se não der, paciência aí, melhor abortar a operação e esperar aí uma nova oportunidade, né, de entrada. Então, a partir do quarto candle lateral, já está válido encerrar aqui a operação saída a mercado. E essa regra que eu criei já tem um tempinho, né, que ela se sobrepõe às outras também, né, muitas vezes, como por exemplo, esse movimento aqui, ele bateu lá nos 49.390 e depois voltou bastante nessa operação. E aí, o que eu faço aqui? Digamos que ele tivesse, às vezes acontece também que ele vai dar aquele tiro rápido e depois volta quase tudo. E aí a gente fala, puxa vida, ele deu uma estilingada de 200, 300 pontos, voltou, sair lá pela regra dos 90 pontos com 50 pontos de lucro.
puxa vida, 50 pontos, mas ele avançou 200, 300 pontos, dá uma sensação assim, um pouquinho de frustração. Então, para evitar um pouco essa sensação, o que eu criei também, isso já tem algum tempinho. A partir de 150 pontos de lucro, né, a gente já deixa esse stop pelo menos na metade. Claro, se tiver um stop melhor, esquece, mas se tiver um stop ainda mais lá para baixo, né, avançou 150 pontos, meu stop eu vou estar com 75 pontos de lucro defendido. Avançou 200 pontos, o meu stop, independentemente dos outros critérios, vai estar ali com 100 pontos defendido. Avançou 300 pontos, 150 pontos. E assim por diante, né, para pelo menos a gente conseguir aí a metade desse movimento mais forte. Então é essa regra aqui que eu chamo regra dos 150 pontos. Naquele relatório que eu coloco ali, Estratégias Evandro, que eu coloco todos os dias no fórum, deixa eu até chamar aqui. Vamos pegar aqui o de hoje. Só aumentar aqui um pouquinho o zoom. Ok, algumas operações dos day trades com mini. Esse primeiro aqui, saída pela regra dos 90 pontos, que deu 50 pontos de lucro. E estopado pela regra inversão de movimento, que foi essa operação que não deu certo. Esse daqui, bom, foi Duratex, não é day trade. Saída pela regra dos 70 pontos. Saída pela regra dos 150 pontos. Saída a mercado, lateralizou. Saí essa operação aqui, inclusive, com um pequeno prejuízo. Mas saí a mercado. Então, eu coloco sempre o motivo de todas as saídas aqui. 90 pontos, 150 pontos, 70, lateralizou, inversão. O que eu estou falando aqui? São exatamente essas regrinhas aqui de movimentação de stops. Pergunta do Bach. As indicações valem a partir das 9 horas? Das 9 horas, Bach, que o futuro abre às 9 horas, então a partir das 9 horas já está valendo. Então, das 9 até 17h45 estão valendo operações. Agora, você colocou ali, essas 10 horas aqui, tem até um ponto interessante que eu vou reforçar com vocês. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Tomara que ele não trave a tela, que muitas vezes quando eu coloco a imagem ele costuma dar uma travada. Vamos ver aqui, voltou. Vamos ver se não travou. Aparentemente aqui está tudo bem, não travou, maravilha. Bom, então o que eu recomendo também para vocês? Todos os dias, principalmente lá no fórum, que eu vou colocando aquelas notícias, tem uma notícia que é colocada cedo chamado Agenda do Dia, que são aqueles indicadores aí mais importantes que vão ser divulgados aí ao longo do pregão. Eu não estou pedindo para ninguém ficar ligado lá, que tipo de indicador, quer dizer, qual o reflexo daquele indicador, que tipo de impacto vai se dar ou não. Mas vamos ficar ligados principalmente o quê? No horário dos indicadores. Por quê? Se for um indicador mais relevante, que vai sair num determinado horário, por exemplo, 9h30, 3 horas da tarde, né? Normalmente, indicadores importantes costumam trazer movimento forte para o mercado. Só que como o indicador não foi divulgado ainda, esse movimento ele pode ser tanto no sentido positivo, né, na direção que a gente está numa determinada operação, ou virar de ponta cabeça aquela operação que a gente está. Então é sempre interessante, né, nesses horários aí de divulgação ou perto de divulgação de indicadores importantes, se tiver de fora, não abrir nenhuma operação, e se tiver dentro, pode ser interessante, né, independentemente daquelas regras todas que a gente tem, encerra a operação, né, mas não deu a regra dos 90 pontos, 70, 150, eu estou na operação, melhor encerrar e esperar aí os reflexos da divulgação desses indicadores de fora. Por quê? Se vier um movimento aí na direção da sua operação, nossa, que maravilha ali, né? Você pode até extrapolar aquele lucro, né, ou chegar no objetivo mais rápido. Mas e se vier a informação daquele indicador contrária ao que estava sendo esperado? Aí
acaba voltando muito forte. Então vale a pena ficar no risco, né? Cara ou coroa, como eu não sei o resultado da operação. Se der cara, para mim maravilha, se der coroa, estou lascado. Então não vamos deixar ficar à mercê da sorte. Então é melhor, se tiver a operação aberta, encerra, e se não tiver, mesmo que tenha algum start aí para ser iniciado, melhor evitar exatamente naquele momento abrir aquela operação, né? Conciliar também com esses horários de divulgação de indicadores importantes. E as 10 horas que você colocou, Bah, o que eu colocaria também? 10 horas é o horário que abre o nosso pregão. Então, normalmente, a primeira direção, o futuro, ele vai tentar determinar, né, a partir da abertura, né, se vai subir ou se vai cair. A partir da proximidade do nosso horário do Ibov, ele começa a dar uma segurada, né, para esperar ver como é que o nosso carro-chefe principal vai se comportar, se realmente ele vai seguir naquela direção ou ele vai tomar um caminho diferente. E normalmente aí o futuro ele costuma seguir essa abertura do nosso índice principal. Então também não é muito legal abrir operações muito perto aí da abertura do nosso Ibov. É bom abrir aí essas operações mais no início do futuro, mais perto das 9 horas, né? Mais no comecinho, e evitar também abrir operações aí próximo aí das 10 horas. Então, conciliar esse horário da abertura do nosso pregão e conciliar também esse horário dos indicadores importantes. Aliás, é uma coisa interessante aí, mesmo que eu não tenha colocado a agenda, que vocês tentem pegar aí através de algum site de notícias, quais são aqueles indicadores aí principais que vão sair naquele dia. Normalmente eu costumo colocar todos os dias bem cedo, é um post que eu coloco lá, título geral, agenda do dia. Mas se eventualmente eu não colocar, tentar entrar em algum site de notícias, ou mesmo me perguntar, Evandro, você já tem a agenda de hoje aqui, o que está previsto sair em termos de indicadores, que eu vou atrás ali e coloco, porque é um dado a mais também, para que a gente não fique simplesmente à mercê da sorte, né? É claro que tem todos os riscos implícitos aí na operação, né? Mas o que a gente puder evitar do fator sorte é melhor, né? Não ficar aí literalmente no cara ou coroa de paraquedas, né? À mercê de um movimento mais forte, sem saber para que lado ali ele vai se dar. Estou vendo aqui que aparentemente aqui alguém está comentando que voltou o eco. Bom, eu não mexi no microfone, né? Teoricamente ali está se mantendo aquela setagem inicial. Som ok outra vez, voltou. Não, maravilha, está tudo certo. Bom, pessoal, a gente já tem aí uns minutinhos. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas aí, agora eu estou aí, vou ficar aí de olho aí nas perguntas, nas dúvidas de vocês. Esse é um momento importante, né, pessoal? Porque às vezes nem sempre no fórum a gente consegue esclarecer de forma mais direta essas dúvidas que surgem no dia a dia. Então, por isso que é sempre importante participar da palestra. Vamos lá. Alan, Evandro, depois, se possível, tiver tempo, pode revisar, entrar no segundo candle do gráfico de 15 minutos? Tá. O que seria isso daqui? Beleza. Vamos voltar lá no... eu ia ilustrar com gráfico, mas acho que não é necessário. Vou colocar ali uma situação. Eu tenho uma entrada hipotética prevista, do estudo que eu coloquei no call, 49.500 pontos, para buscar, por exemplo, 50 mil pontos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um range ali, um gain que eu vou perseguir de 500 pontos. Entrada pelo estudo de 49.500 pontos, meu objetivo está lá nos 50 mil pontos. Aí o mercado abriu amanhã, por exemplo, em 49.600. Minha entrada ia ser em 49.500. Pulou a minha entrada ali. Eu ia entrar em 49.500, mercado abriu em 49.600. O que eu vou fazer? Eu vou esperar passar os primeiros 15 minutos, porque ele pulou aquela entrada que eu fiz. Tá, fechou esse candle de 15 minutos. Aí o que aconteceu? Fechou, o mercado está lá em
deu uma desandada legal, vamos colocar uma situação, abriu em 49.600, mergulhou de cabeça em seguida, está em 49.300. Vou entrar em 49.300? Não. Nesse caso, eu vou esperar voltar nos 49.500 e entrar normalmente. A não ser que eu vou lá, depois dessa desandada, muito provavelmente eu vou abrir um post e falar, olha, estudo ali ficou desconfigurado, voltou forte ali, o estudo está cancelado, vamos aguardar uma próxima oportunidade. Mas se eu não coloquei nada, a princípio, caiu nos 49.300, voltou a subir, chegou nos 49.500, eu entro na operação normalmente, vou tentar meus 500 pontos de lucro. Abriu nos 49.600, fechou, passaram-se 15 minutos, ele está em 49.700 pontos, já avançou mais 100 pontos para frente. Bom, aí que continha que eu vou fazer? Está em 49.700, até 50 mil pontos, quantos pontos faltam para chegar lá? 300 pontos. Eu tinha no estudo inicial quantos pontos para trabalhar? 500 pontos. 50% quanto que é? 250 pontos. Ainda tem 300 pontos de alvo pela frente. Legal. Entre na operação. É isso que eu falo, ter 50% de alvo a cumprir. Então, depois dos 15 minutos, começou o segundo candle, exatamente na abertura. Ele abriu em quanto? 49.700. 49.700 para 50 mil pontos tem quanto? Tem 300 pontos. É mais da metade do alvo que eu teria para cumprir. Então, está valendo a operação, pode entrar. Passou 15 minutos, 49.800 pontos. Agora só tem 200 pontos pela frente. Não dá mais. Tem menos de 50% de alvo a cumprir. Não entro na operação. Então seria aí essa regra aí que eu comentei aí, do gap, de 50% de alvo a cumprir e segundo candle. Segundo candle o que que é? Fechou o primeiro candle de 15 minutos, você já entra logo na abertura do seguinte, né? Aí você vai fazer uma medição rápida para verificar se já está naquela pontuação ou não. Se você também quiser entrar naquele exato momento, está fechando os 15 minutos, ali nos segundos finais, você já coloca a sua ordem start ali, programada para já entrar naquele ponto. Mas é uma medição simples, né? Não precisa fazer conta exata também, né? Pode fazer uma continha rápida aí, às vezes essa conta está um pouco mais difícil, né? Ou já deixa esse cálculo pré-determinado. Por exemplo, para amanhã a gente tem quanto de meta para cumprir? 350 pontos? Tá, 350 dividido por 2 dá quanto? Dá 175 pontos. O start está programado a partir de quanto? 49.440. Mais 175 pontos dá quanto? Você vai chegar nessa continha, vai ter o valor que você pode entrar na operação. Aí você já compara rapidamente se dá para entrar na operação ou não. Se tiver naquele valor ou um pouco menos, pode entrar. Se tiver mais do que aquilo, não dá para entrar mais. Maravilha aqui. Bom, seria isso, pessoal. A gente já está agora exatamente no nosso horário, né? Que bom aí que a gente está cumprindo aí o tempo da palestra, né? É uma palestra que a gente faz todos os meses aqui da carteira direcional, né? E sempre as mudanças que ocorrem de um mês para o outro, eu passo aí para vocês essas alterações, né? E aqui, como eu comentei, mesmo quem já participou, é sempre bom voltar a participar, além de pegar as mudanças, o que mudou, né? Tirar principalmente as dúvidas. E para quem entrou um pouquinho depois, né? Ou quiser rever a palestra, sempre as minhas palestras eu costumo deixar gravadas lá no meu canal do YouTube. Vocês vão entrar lá no youtube.com, procurar canais Evandro Espaço Lima, vocês vão me achar lá. Essa palestra também, mais tarde, daqui a pouco, ela vai lá pro meu canal do YouTube. Eu vou editar as duas partes, né, que a gente teve uma pequena queda na primeira parte, juntar as duas partes, em seguida eu jogo para lá. Se eu não conseguir jogar agora até o final da noite, até amanhã cedo tá lá. Brigadão aí, pessoal, até a próxima aí, e vamos que vamos.